Gente, então, bom dia, né, a todas e todos. Mais uma vez aqui reunido com vocês para debater esse tema, que já é um tema requentado, né? Aliás, o relatório da CGU é requentado, né? Requentando temas que já há muito tempo, pelo menos desde 2010, 2011, a gente vem enfrentando, né? Digo, a gente, Sinasef e assessoria jurídica. Na nossa avaliação, justamente por ser algo requentado, o relatório não traz nada de absolutamente novo, além daquilo que a gente já vem se debruçando e debatendo há pelo menos 5 anos, né, quando os órgãos de controle começaram a cair em cima dessa questão da flexibilização. De nossa parte, o relatório traz alguns problemas, né, digamos assim. E na análise que eu faço, a análise preliminar do relatório, é que ele traz essencialmente 2 problemas. Um problema mais grave que me parece de desvirtuamento de alguns conceitos, né, em especial do conceito de serviço e instituição. Lá em 2011, isso eu resgatei essa semana, quando talvez pela primeira vez a gente tenha sido demandado a analisar juridicamente isso, a gente já dizia que o decreto 1590, ao falar que as instituições, né, ou nas situações em que os serviços demandarem, né, 12 horas ininterruptas, em regime de escala, o trabalho noturno, enfim, o decreto estava referindo à instituição. Isso pode parecer um detalhe, mas, na nossa avaliação, esse detalhe é o que está fazendo diferença nesse relatório. Por quê? Quando a gente abandona essa ideia de que quem presta serviço é a instituição e que o decreto, ao falar de instituição, ele está dizendo que é a instituição que tem que prestar o serviço de atendimento ao público por 12 horas ininterruptas ou o trabalho noturno, ele não está permitindo que esse conceito seja reduzido à ideia de setor e à ideia de servidor. Quando falávamos isso em 2011, nós já antevíamos que essa interpretação atravessada feita pela administração redundaria no que hoje a gente está vendo, né? O relatório da CGU, como eu disse, é requentado, mas talvez mais do que em todas as outras oportunidades, ele bateu aqui fortemente na ideia de que quem tem que cumprir aqueles requisitos determinados no decreto é o servidor. Então, a gente abandonou até, em certo modo, a ideia de setor para cair no conceito de servidor, né? Não à toa, o relatório vai dizer que, em algumas análises e entrevistas feitas, constatou-se que, num setor que tinham 6 servidores, 5 faziam atendimentos, 1 não fazia ou fazia esporadicamente, que, portanto, esse 1 não poderia ter a jornada flexibilizada. Olha, estamos dentro do mesmo setor que, teoricamente, cumpre as mesmas atividades, tem as mesmas atribuições, a mesma missão institucional, e 5 desses servidores vão ter a jornada flexibilizada e 1 não terá. Eu não estou dizendo com isso que o decreto, ao prever a flexibilização, traga um direito do servidor. Nós temos dito isso também já há algum tempo. A flexibilização é uma ferramenta institucional, uma ferramenta de atingimento do interesse público, né? Não é um direito assegurado ao servidor, embora esse fosse o ideal. Mas aí nós teríamos que discutir a grande discussão sobre redução da jornada de trabalho, né? Pauta antiga aí dos trabalhadores. Não é exatamente isso que o decreto está tratando. Mas
esse é um conceito que o decreto trouxe, né, o conceito de atividade ou de serviços prestados, quem presta serviço é a instituição, e, portanto, interpretar isso diferente é abrir uma janela para que a interpretação seja feita, como tem sido feito ultimamente, de que o decreto está falando em setor e agora, mais recentemente, começa a se interpretar que ele está falando de servidor. Né? Então, esse é o primeiro problema e o problema talvez mais grave na nossa concepção. Mas não é só esse o problema. Tem um problema que me parece secundário, mas que fica bastante claro na leitura do relatório, que é de leitura mesmo do artigo 3º do Decreto 1590. Quando a CGU fala lá, veja, ela está dizendo lá na página 3 do relatório, ó, o conteúdo desses requerimentos, que seriam requerimentos elaborados pelas chefias, que seria submetido aos diretores gerais, aos pró-reitores e, por fim, homologados pela reitoria. Ele está dizendo, o conteúdo desses requerimentos deve cumprir o papel de identificar objetivamente os requisitos necessários e cumulativos para justificar a necessidade de adoção da jornada de trabalho diferenciada, ou seja, e aqui ele fala do que são os requisitos, segundo a CGU, para a concessão da flexibilização. O serviço prestado, que exige atividades contínuas em turnos ou escalas em período superior a 12 horas, e em função do atendimento público. Ao trazer esses requisitos, ele está esquecendo de um deles. Não diria nenhum requisito, é um dos requisitos que se aplica alternativamente a um desses 3 que eles colocaram, que seria a atividade noturna. E aí eu confesso, o decreto tal como ele está, ele dificulta um pouquinho essa interpretação, o artigo 3º, né? Porque ele vai dizer assim, quando os serviços exigirem atividades contínuas, serviço, portanto, a instituição, né? Atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho noturno, é facultado ao dirigente máximo da instituição. A leitura mais fácil, para a gente interpretar mais fácil esse artigo e não cometer o mesmo equívoco que a CGU parece ter cometido, é melhor que a gente leia esse dispositivo de trás para frente. E aí a gente consegue entender melhor. Se a gente lê, quando em função do atendimento ao público ou trabalho em período noturno, então, ou atendimento ao público ou trabalho noturno. Uma coisa ou outra. Os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em período igual a 12 horas ininterruptas, em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, é facultado ao dirigente. Então, a gente acaba compreendendo que, em primeiro lugar, são um de 2 requisitos, ou atendimento ao público ou trabalho noturno. De que maneira? De forma a exigir que a instituição funcione em regimes de escalas ou de turnos, em período igual ou superior a 12 horas. Durante todo o relatório, a CGU parece esquecer que um dos requisitos alternativo às 12 horas ininterruptas é a existência de trabalho noturno. E as instituições de ensino, em geral, tem. Eu não sei se todos os campos do IFES que têm aula no período noturno, mas, em geral, parece ter. Né? O que, na nossa avaliação, permitiria, se, para funcionamento no período noturno, exigisse da instituição funcionar por mais de 12 horas, estaria autorizado ao dirigente máximo instituir a jornada flexibilizada. Isso é um problema, como eu disse, secundário. O problema maior é, de fato, essa redução do conceito de instituição e do serviço prestado por ela às missões dos setores e às atribuições dos cargos. Né? E aí, a partir disso, eles chegam às irregularidades, né? E fazem isso
a partir da leitura da Resolução 2/2014, a partir da qual o Instituto regulamentou a forma de instituição da flexibilização, e é a partir da leitura da resolução que eles encontram, na nossa avaliação, dois principais problemas, que seria a falta de preenchimento de documentos, formulários exigidos lá nos anexos da Resolução 2/2014, e, em alguns momentos, a falta de motivação por parte da chefia, da gestão, para a concessão da jornada flexibilizada. Chegando ao ponto de dizer que, para a instituição, ou o que seria justificável para fins de concessão da flexibilização, seria a comprovação da necessidade de realização de serviço de atendimento ao público ininterruptamente por 12 horas, que permite autorizar a flexibilização da jornada. Então, ele está dizendo que o que determina é comprovar que, efetivamente, não é que há o atendimento ao público, é que há a necessidade de atender o público. E aí não basta, segundo eles, o setor dizer, ou a chefia dizer, olha, nós atendemos ao público por 12 horas ininterruptas. Eles querem prova de que é necessário tu atender. Bom, mas eu funciono de manhã, de tarde e de noite, porque tem professores e servidores que só trabalham de manhã, precisam ser atendidos, por exemplo, no Departamento de Recursos Humanos no contraturno, no período da tarde, ou a biblioteca, ou a parte de assistente de alunos, precisa estar em funcionamento para atender esses servidores que são considerados, de acordo com a resolução, público interno. Eles estão dizendo, bom, mas me prova, me demonstre que é necessário tu funcionar. Talvez estejam questionando por que o servidor que trabalha de manhã não possa, se quiser resolver algum problema no departamento pessoal, vir à tarde, por exemplo. Então, uma questão que redunda na nossa avaliação da Resolução 02/2014. Por isso, o relatório, apesar de trazer problemas conceituais que, de certo modo, já foram cometidos, né, esses problemas, esses erros, lá na própria resolução, na essência, ele está simplesmente, sobretudo nessa parte do preenchimento dos documentos e da exposição dos motivos pela chefia imediata, ele está pegando isso da própria resolução. De modo que, para a gente discutir o relatório, talvez tenhamos que discutir a resolução, me parece, né? Porque, se é com base nela que esses apontamentos estão sendo feitos, me parece que o ponto-chave esteja ali. Muito embora, e é preciso ser sincero em relação a isso, essa questão conceitual de atendimento ao público, quem atende o público, se é a instituição, ou o setor, ou o servidor, não seja um problema específico dessa resolução. Administrativamente, a gente tem visto posicionamentos nesse sentido, independente dessa resolução. Aliás, esses entendimentos, na maior parte das vezes, vêm de acordos do TCU e da própria CGU. Então, embora seja bastante difícil fazer essa discussão, porque esse entendimento parece já estar um pouco consolidado na administração, me parece essencial fazer o debate, porque, se nós não avançarmos nisso, nós não conseguimos derrubar esses documentos aqui. E, nesse sentido, é preciso também se questionar que valor tem esse documento. Inicialmente, ele é colocado, ou está sendo apresentado, como uma versão preliminar de um relatório que aponta ali como os achados, né, da CGU nessa questão da flexibilização e na questão de RT para professores. Sugere-se, quando a gente fala em um relatório preliminar, que a gente terá um relatório definitivo posteriormente a ele. E isso é reforçado
nesse documento ainda mais pelo fato de não constar, pelo menos da versão que me foi encaminhada, nenhuma deliberação e nenhuma proposta de encaminhamento. Então, a gente tem um relatório intitulado como preliminar, que se encerra sem nenhuma recomendação ou proposta de encaminhamento, e a gente se pergunta, é a partir dele que a gente vai ter que trabalhar, ou devemos esperar uma notificação, algum outro tipo de documento, ou um relatório definitivo da CGU, a partir do qual essas irregularidades ou supostas irregularidades sejam ou não confirmadas e sejam apontadas pelo órgão de controle quais iniciativas a instituição deve tomar no sentido de regularizar aquelas irregularidades apontadas. É assim que funciona, por exemplo, nos acórdãos do TCU. É um fato, um problema apontado pelos auditores e, ao final, uma proposta de encaminhamento. Olha, em tantos dias a instituição tem que tomar tais e tais iniciativas, sob pena de responsabilização pessoal do gestor, devendo a instituição comprovar que tomou essas iniciativas, que comunicou os servidores, que, o mais importante, garantiu o contraditório e ampla defesa naqueles casos em que as iniciativas redundarem em perdas de direitos, e nada disso a gente vê nesse relatório. Então, a análise que a gente faz é também uma análise preliminar, porque o documento nos é apresentado como preliminar. Não obstante a isso, o que a gente vê daquele memorando da reitoria parece ser a consideração de que esse relatório é definitivo e que, portanto, tudo que está aqui é verdadeiro e que as iniciativas no sentido de corrigir essas supostas irregularidades são essas que a reitoria está colocando. Eu diria, seria o caso de questionarmos a reitora se ela não recebeu outro documento da CGU que se apresente como definitivo, com a recomendação do que fazer, porque aqui a gente só viu relacionado problemas, apontamentos, supostas irregularidades, suposta falta de formulário, de justificativa. E não é dessa maneira, pelo menos como a gente está acostumado, a ver que as instituições de controle, os órgãos de controle, CGU, Controladoria Geral da União, procedem. Aliás, nem o próprio Ministério Público procede dessa maneira. Se a gente, e nos últimos anos a gente está habituado também a responder ofícios do Ministério Público, e a gente vai ver. Inicia com um pedido de informações, de esclarecimento sobre determinados fatos, a instituição responde e, ao final, o Ministério Público dá o seu parecer sobre aquilo ali. Uma recomendação de correção de determinadas situações ou uma proposta de arquivamento do procedimento administrativo. Então, num primeiro momento, acho que valeria fazer essa reflexão e, se for deliberado por vocês, fazer o questionamento à reitora se o documento da CGU se encerra aqui ou se tem mais alguma coisa para frente. Se tem mais alguma coisa pela frente, que é o que se sugere, imagino que seja prematuro da parte da reitoria oficiar os diretores de campus da forma que oficiou. Muito embora a resolução 2014 esteja em vigor e ela, como reitora, tenha não só o direito, como o dever de fazer cumprir a resolução. Se a resolução é ou não é adequada para o Instituto, se ela traz ou não traz conceitos certos ou equivocados juridicamente a respeito do que diz o decreto, a respeito do que é a flexibilização, é uma outra discussão que a gente vai ter que fazer, que, já adianto, não é uma discussão no campo judicial. As experiências em relação à flexibilização a ponto eletrônico no judiciário são as piores possíveis. São as piores possíveis. É possível que
tenhamos precedentes favoráveis em relação a isso aqui no passado, mas é preciso, além de olhar esses precedentes para ver o que de fato foi discutido e se essas questões de mérito aqui foram ou não foram debatidas lá, porque não raro as decisões judiciais que se apresentam como favoráveis são decisões que nos dão o direito pela forma e não muito pelo direito, né? Às vezes a gente e verifica muito isso, né? A própria administração ou a Advocacia Geral da União ou o Ministério Público pecar na forma e a ação judicial acabar no insucesso. E para a gente aquilo ali se apresentar como uma vitória. Então, para além de analisar esses precedentes no que diz respeito ao que efetivamente foi decidido, é preciso analisar o tempo em que elas foram proferidas. Estamos num contexto de lava-jato, de caça às bruxas e de corrida por uma suposta moralidade no serviço público, né? E, em função disso, sob essa justificativa, vale tudo, né, gente? Vale descumprir a lei para fazer prevalecer o entendimento de um procurador que acha que a lei está errada e que não deveria ser daquele jeito, portanto, se coloca acima da lei, né, na condição de poder dizer se a lei está ou não está correta, e cabe a gente, nessas circunstâncias, fazer o debate necessário a fim de identificar de que forma fazer o enfrentamento. Na nossa avaliação, como eu disse, essa questão merece ser debatida e enfrentada no campo político. Não é de outra forma que vocês têm conseguido segurar isso até aqui, gente. Eu participo, o escritório participa de alguns coletivos, não são poucos os coletivos de advogados, de escritórios que militam na defesa de servidores públicos, né? E não são poucos os momentos em que eu me deparo no WhatsApp, no e-mail, com um pedido de socorro de colegas que estão enfrentando essa questão aí e que estão perdendo. Agora, essa semana mesmo, foi coincidente até a convocação do Sinasef para participar dessa mesa, com um pedido de ajuda de um colega, assessor do Andes Nacional, que está enfrentando lá na UNB e na UFBA a discussão sobre ponto para o EBTT, né? Então, assim, foi unânime a posição dos colegas integrantes desse grupo no sentido de que deve-se evitar a judicialização. Então, eu faço essas reflexões, jogo luz, na verdade, não era a ideia aqui palestrar sobre isso, vocês estão bastante calejados em relação a isso, muitos de vocês são efetivos estudiosos dessa matéria, seja porque participam da gestão, seja porque participam da atividade sindical, então estão bem apropriados do que é o decreto, do que é a resolução, do que foram os posicionamentos jurídicos do escritório ao longo desse tempo, comissão de pareceres, notas técnicas. Então, a ideia não era aqui palestrar, era jogar um pouco de luz nessa questão, sobretudo no relatório da CGU, para que vocês logo mais possam fazer o debate necessário a tirada dos encaminhamentos que vocês vão precisar tirar para enfrentar essa questão. De nossa parte, a gente fica à disposição de vocês para, depois desse momento, se reunir novamente, produzir um outro documento jurídico que possa subsidiar as discussões que terão de fazer pela frente e que esperamos sejam discussões no campo político, né? Para que a gente não tenha que, como os colegas aí desses coletivos, que noticiar que perdemos alguma decisão judicial nessa matéria. Enfim, muito obrigado.